Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar os nossos estudos de equações diferenciais. Vamos falar um pouco das equações diferenciais de segunda ordem homogêneas, né? Com coeficientes constantes, beleza? É um conteúdo relativamente fácil, né? Mas tem umas pegadinhas ali que vale a pena ser discutidas, tá bom? Então vamos lá. Bem, então vamos lá, né? Falar das equações diferenciais de segunda ordem, né? Então, uma equação diferencial linear de segunda ordem tem a seguinte forma. Então, p de x derivada 2, né, segunda derivada de y em relação a x, mais uma função q, derivada de y em relação a x, mais r de x vezes y igual a g de x, certo? Onde p, g, r, q e g são funções contínuas, tá? Nesse momento, nós vamos considerar g de x igual a zero, tá? Então, quando isso acontecer, para esse tipo de situação, nós vamos chamar essas aqui de funções lineares de segunda ordem homogêneas, certo? Ou seja, vai ficar o quê? Uma função vezes a segunda derivada de y, mais outra função vezes a derivada de y, mais r vezes y igual a zero. Então, essa é a característica de uma função homogênea, tá bom? Bem, se g de x é diferente de zero, então a equação é dita não homogênea. E a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Os elementos básicos para resolver equações lineares homogêneas são... Então nós temos alguns elementos que a gente considera como básicos para a gente entender essas equações lineares homogêneas, tá? Bem, então é o seguinte, ó. Se eu tenho duas derivadas, então é possível que eu tenha duas soluções, tá? Então a gente vai chamar essas soluções de y1 e y2, tá? Então ali, se conhecermos duas soluções y1 e y2, então a combinação linear y igual a c1 y1 mais c2 y2 também será a solução, tá? Então, um pouco aqui já envolvendo com a álgebra linear, tá? Então, se y1 é solução e y2 será a solução, então a combinação linear deles também é solução, tá? Um outro elemento que a gente deve levar em consideração é que essas soluções, elas são combinações linearmente independentes, certo? Ou seja, elas são diferentes de zero, se eu não me engano, né? Então, isso significa que as soluções não são múltiplas uma da outra, é isso mesmo, né? Elas são diferentes de zero, tá? Por exemplo, x ao quadrado e 5x ao quadrado são linearmente dependentes, mas e elevado a x e x elevado a x são independentes, tá? Ou seja, eu consigo achar um coeficiente aqui que isso me leva a zero. Nesse caso aqui eu não vou conseguir. Então essas aqui são funções linearmente dependentes, certo? Porque uma é múltipla da outra, né? Aqui o 5 faz esse trabalho. E aqui eu não consigo achar uma relação de dependência entre elas, tá? Mais informações, eu sugiro que vocês procurem aulas de combinação linear em álgebra linear, beleza? E daí com isso nós temos um teorema, tá? Se y1 e y2 forem soluções linearmente independentes da equação p de x derivada segunda mais q de x derivada mais r de x igual a zero, e p de x nunca for zero, então a solução, né, seria y de x igual a c1 y1 de x mais c2 y2 de x. Por quê? Eu estou considerando que y1 e y2 são duas funções, certo? Então a minha função y vai ser o quê? A soma de uma constante vezes a função y, mais a soma de uma outra constante vezes a função y2, tá? E c1 e c2 são constantes arbitrárias, ou seja, são números, tá bom? Então, essa é a grande sacada aqui, tá? Então, a solução geral será dada por essa daqui, ó. Eu tenho essa daqui, y1 e y2. Tudo bem, beleza, não tem problema. Só que a solução geral será dada pela combinação linear entre elas, tá bom? Esse teorema nos diz o seguinte, que se conhecermos duas soluções linearmente independentes, então nós conheceremos todas as soluções do meu sistema, da minha EDO de segunda ordem, tá? Só que, na maioria das vezes, é muito difícil encontrar soluções para EDO de segunda ordem, mas será possível se as funções p, q e r forem constantes, ou seja, se elas forem números, tá? Isto é, eu posso reescrever, em vez de p, eu posso dizer que a
vezes a derivada segunda, mais b vezes a derivada primeira, mais c vezes y, que é a função, igual a zero. Onde a, b e c são constantes diferentes de zero. Então, assim, o que eu quero dizer, se fosse funções, é possível? Dá muito mais trabalho? Dá mais trabalho, mas a gente consegue resolver, tá? Mas é muito mais difícil. Agora, como a gente está introduzindo esse conceito, vamos considerar primeiramente essas funções de primeira ordem, essas funções como funções constantes, ou seja, são números, tá? Mas agora vamos pensar um pouco a respeito das soluções, tá? Estamos procurando pelo erro aqui, estamos procurando uma função y tal que uma constante vezes a segunda derivada, mais outra constante vezes a primeira derivada, mais uma terceira constante vezes y seja igual a zero. Tá? Então, nesse caso, eu estou já dizendo assim, chutando, né? Mas a gente já tem uma ideia mais ou menos de como poderia ser essa função. Tá? Então, assim, eu já estou dizendo aqui para vocês que a função y igual a e elevado a r de x, onde r é uma constante, tem uma propriedade que a sua derivada é o múltiplo por uma constante dela mesma. Ou seja, se eu pegar e derivar essa função y e elevado a r de x, ou seja, aplicando a regra da cadeia aqui, nós teríamos o quê? Que a derivada primeira seria r e elevado a r de x. Y duas linhas seria r ao quadrado e elevado a r de x. E eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esses resultados para a gente ver o que acontece, tá bom? E eu vou fazer essa apresentação no quadro, beleza? Bem, então nós temos o que aqui? Nós temos a função a y duas linhas mais b y linha mais cy, isso é igual a zero. E uma possível solução que eu estou dizendo é que y igual a e elevado a r de x. Então, a minha primeira derivada seria o que? R e elevado a rx, e a segunda derivada seria r ao quadrado e elevado a rx. Substituindo esses termos aqui, então eu vou obter o que? A r ao quadrado e elevado a rx mais b vezes r e elevado a rx mais c e elevado a rx, isso é igual a zero. Então vocês podem observar que em todos os membros eu tenho e elevado a rx. Então colocando e elevado a rx em evidência, vai ficar o que? A r ao quadrado mais dr mais c, que multiplica e elevado a rx, isso é igual a zero. Bem, então aqui nós temos uma questão interessante. Por quê? Né? Por exemplo, assim, quando a gente tem esse processo aqui, a primeira coisa que nós temos que saber é que esse cara aqui, né, e elevado a rx, ele nunca vai ser igual a zero. Né? Por quê? Quando a gente tem um produto, a gente sempre fala ou esse é zero ou esse é zero. Então aqui, e elevado a rx nunca vai ser zero. Então esse resultado aqui vai depender de quem? Desse cara aqui. Então AR ao quadrado mais DR mais C. Tá? Esse cara aqui que vai ditar as coisas para mim, porque como esse aqui nunca vai ser zero, vai depender dos valores de R que eu vou ter para satisfazer essa condição aqui, para ser zero. Então daí no caso aqui eu vou resolver essa equação do segundo grau, tá? Então isso daqui tem que ser igual a zero, tá? Beleza? E quando eu resolvo isso igual a zero, nós temos algumas condições ali, né? Nós temos que resolver né, a função quadrática, tá? Beleza? Então vamos voltar lá agora que nós vamos discutir essas relações, tá? Então olha lá, nós, como já falamos, esse cara é esse cara que vai determinar a solução, né? Porque é ele que vai ser levado a zero. Então essa equação é denominada equação auxiliar ou equação característica, tá? E para encontrarmos as raízes, devemos resolver a equação. Então nós temos R1 é igual a menos B mais raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A, perdão, aqui não tem o C, aqui foi um erro de digitação, é 2A. E aqui é a mesma coisa, menos B menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A, e não com esse C aqui, perdão
esse erro de digitação também, tá? Então aqui, ó, esse cara aqui de dentro, certo? É esse cara que vai me dizer algumas coisas, né? Por exemplo, o que acontece quando esse cara aqui é maior que zero? O que acontece quando esse cara é igual a zero e quando ele é menor que zero? Ou seja, nós temos três condições para esse elemento aqui. E esse elemento vai dizer muito para nós a respeito disso, tá? Então, como eu estou falando, ó, o que vai depender de nós teremos raízes reais ou imaginárias será o discriminante b ao quadrado menos 4ac. Assim mostraremos três casos, tá? Então é o seguinte, se b ao quadrado menos 4ac for maior que zero, teremos duas raízes reais. E a solução da EDO será y igual a c1 r1 e elevado a r1 de x mais c2 e elevado a r2 de x. Se b ao quadrado menos 4ac for igual a zero, então a solução será c1 e elevado a rx mais c2 x e elevado a rx, tá certo? Aqui nós trabalhamos com uma ideia de combinação, tá? Percebam que o que altera aqui a solução é única, né? Uma única só, né? Porque nós teremos aqui duas raízes reais, uma raiz real, né? Então daí nós inserimos uma variável aqui. E se for menor que zero, então a solução será complexa da forma R1 igual a mais BI e R2 seria igual a menos BI. Assim a solução seria y igual a e elevado a x, c1 cosseno de bx mais c2 seno de bx, tá certo? Bem, quem tem dúvidas nessas questões de números complexos, eu também sugiro que vocês procurem algumas videoaulas a respeito do assunto, beleza? Tá? Tem muita coisa que fala sobre esse assunto na internet que são muito interessantes, tá? Beleza? Então agora vamos fazer alguns exemplos aí para a gente entender um pouco sobre esse assunto, tá? Na verdade, o que é? Nós vamos assumir isso como uma determinada situação. Feito isso, nós vamos resolver essas equações e vamos discutir se ela é maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Quando isso acontecer, nós vamos daí utilizar essas regras aqui, tá? Beleza? Então aqui, se for maior que zero, eu vou substituir aqui. Se for igual a zero é essa, e se for menor que zero, eu sei que vai dar um número complexo, então essa aqui a gente tem que substituir, tá bom? E daí nós vamos fazer isso também lá no GeoGebra, essas soluções, tá? Então vamos lá. Então a primeira ali nós temos, vamos fazer essas três, e depois nós temos também essas aqui, ó, com problema de valor inicial, tá? Então nós vamos fazer essas 6 equações agora, tá? Então a primeira que nós temos para resolver é essa daqui, ó, y duas linhas mais y' menos 6y igual a zero. Ou seja, se nós transformarmos, ou se nós recorrermos à equação a equação que pode nos a equação auxiliar, nós vamos escrever isso aqui como sendo quem? R ao quadrado mais R menos 6 igual a zero, tá? E isso daqui, essa solução aqui eu vou fazer no GeoGebra para agilizar o nosso processo aqui, tá bom? Bem, então no GeoGebra eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer assim, então, só que para invés de R eu vou colocar x só para ficar mais fácil aqui, tá? Então vai ficar x ao quadrado mais x mais 6, menos 6, perdão, menos 6, tá certo? Bem, aqui a gente já pode observar que os zeros da função são menos 3 e menos 2. A gente pode pedir para ele resolver, só para a gente confirmar. Então eu vou pedir para resolver a equação f igual a zero. Ali, ó, os meus resultados são menos 3 e 2. Então vamos voltar lá agora para colocar esses valores lá, tá bom? Bem, então, só algumas coisas, né, pessoal? Vocês podem observar que é uma equação de segunda ordem com valores constantes, homogênea, certo? Então, quando nós fizemos lá a nossa resolução, né, nós consideramos como e elevado a rx como solução. Então, aqui, essa aqui ficou a minha equação auxiliar, tá? Então, só para a gente ter essa questão que eu não falei. Então, o R1 pode ser menos 3 e o R2 igual a 2, tá? Feito isso, como é que ficaria a solução geral?
y igual a C1 e elevado a menos 3x mais C2 e elevado a 2x. Tá? Essa aqui é a minha solução geral. Tá? E agora vamos mostrar no GeoGebra o que aconteceria. Eu vou manter os valores iguais aqui só para a gente ter uma visão geral do que acontece, tá bom? Então, vamos lá no GeoGebra para mostrar como é que ficaria a visão gráfica dessa solução aqui, tá bom? Então assim, eu estou colocando A, certo? Só para a gente ficar mais fácil. Então vai ficar E, opa, de menos 3 vezes x mais 2x, certo? Essa seria a minha primeira solução. Agora vamos colocar assim com menos 1, né? Menos 1, só menos, né? Menos de menos 3x menos de 2x. Só para a gente colocar uns 2 ou 3 valores ali, vou colocar mais um. 2 vezes de menos 3x mais 2 vezes de 2x, tá certo? Então vocês podem observar, deixa eu apagar essa daqui só para gente, né? Opa. Então, ó, podemos observar que as soluções vão variar agora de acordo com os meus valores A e B aqui, ou seja, C1 e C2, tá? Então eu coloquei 3 valores, C1 e C2 igual a 1, menos 1, mas também eles podem alternar, eles podem ser colocados outros valores aqui, tá? Números reais, tá? Então a característica deles positivo vai ficar numa situação muito parecida com essa e as negativas vão ficar muito parecidas com essa. Agora, se alternar os valores aqui, vamos colocar uma que alterna, tá? Vai ficar menos de menos 3x mais 2x. Ó, ela fica com essa característica. Se alternar aqui entre esse positivo e esse negativo, também alterna, beleza? Então, aí é uma questão de vocês praticarem no GeoGebra para vocês enxergarem. Mas pode observar que ela pega algumas características tanto da essa curva que está em cinza quanto essa curva que está em roxo aqui, tá bom? Vamos fazer o próximo. O próximo é esse daqui, ó. 4 y duas linhas mais 12y mais 9y igual a 0, y' aqui, perdão, tá? Então, ó, pode observar que os valores de P, Q e R são números, então são funções constantes. Então, a gente vai resolver utilizando a nossa equação particular ali, a equação auxiliar, perdão. Então vai ficar 4r ao quadrado mais 12r mais 9, isso é igual a 0, tá? E vamos resolver essa equação no segundo grau para ver o que vai acontecer, tá bom? Então vamos lá no GeoGebra de novo. Bem, então aqui no GeoGebra a gente vai calcular ela de maneira como x, tá? Então 4x ao quadrado mais 12x mais 9, tá certo? Opa, e teve uma única solução aqui. Então vamos ver como é que ficaria essa solução, tá? Então, resolver a equação g igual a 0. Então deu a solução menos 3 sobre 2, tá? Então como é que ficaria a solução agora aqui do meu exercício, tá? Então o R aqui, o R deu uma solução só, menos 3 sobre 2. Poderia colocar menos 1,5 também, não tem problema, tá? Mas aí como é que ficaria a solução? Y igual a C1
e elevado a menos 3 sobre 2x mais c2x e elevado a menos 3 sobre 2x, tá? E a mesma característica, vamos fazer isso lá no GeoGebra para ver como é que ficaria algumas das famílias, algumas soluções dessa família de soluções, dessa família de equações aqui, tá bom? Então vamos lá. Então na mesma característica eu vou considerar alguns valores simplesmente, tá? Então, i dois pontos igual a 1, né? Então, e menos 3 sobre 2 vezes x mais x vezes menos 3 sobre 2 vezes x. Essa é uma solução, né? Vamos fazer mais uma aí. Vamos pegar 2 vezes de menos 3 sobre 2 vezes x mais 2 vezes tá certo? E aqui a gente vai ter uma família de soluções. Aqui no caso temos essas duas, né? 1 e 2, né? E agora vamos fazer só mais uma aqui só pra gente ver o que acontece. Vamos pegar com valores negativos, tá? Cá vai ficar menos de menos 3 sobre 2 vezes x menos... Ah, faltou o x aqui, né? Aqui faltou o x. Peraí, deixa eu arrumar isso daqui. Faltou o x aqui. E aqui, esse aqui nós vamos arrumar também. Menos x vezes p de menos 3 sobre 2 vezes x. Tá certo? Olha lá. Então nós temos essas soluções aqui, tá? No caso são valores iguais, né? Mas poderia ter outros, como eu já disse, tá? E essa aqui seria algumas das soluções da minha família de soluções, beleza? E agora a nossa última equação. Então seria y duas linhas menos 6y' mais 13 igual a 13y, né, igual a zero. Então nas mesmas características seria r ao quadrado menos 6r mais 13, isso é igual a zero. E vamos fazer isso também lá no GeoGebra para ver o que vai acontecer, tá legal? Então no GeoGebra ficaria de que jeito? X ao quadrado menos 6x mais 13, tá? Olha lá, pode observar que esse gráfico não intercepta o eixo x, então ele não tem solução real, tá? E vamos pedir para resolver essa equação aqui, tá? Então, ó, pra vocês observarem, resolver a equação h igual a zero. Ó, percebam que o GeoGebra ele diz que é o conjunto vazio. Por quê? Porque ele não dá soluções no conjunto complexo, números complexos. Então nós temos que fazer essa equação toda aqui, tá bom? Então vamos lá fazer. Bem, então, de acordo com nosso teorema, seria R1 seria o quê? Menos B. Então menos, eu vou colocar menos B mais a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 2A, tá? E R2 seria menos B menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tudo isso dividido por 2A, tá? Então aqui como é que ficaria? Substituindo, ficaria menos com menos mais,
mais raiz quadrada de b ao quadrado 36 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 13, dá 12, vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 52. Então, menos 52 dividido por 2. Aqui, na mesma característica, seria 6 menos a raiz de 36 menos 52 dividido por 2. Aí nós temos que resolver essa operação aqui, né? 52 menos 36, 16, tá? Então aqui nós teríamos o que? 6 mais menos raiz de 14 sobre 2. E aqui nós teríamos 6 menos a raiz de 16, perdão. Menos 16 sobre 2, tá? Bem, então, o que vai acontecer agora? Agora nós vamos recorrer aos números complexos. E quando nós recorremos aos números complexos, as nossas soluções seriam de que jeito? Eu vou apagar essa parte aqui, só vou manter esse resultado aqui, tá legal? Então, nós teríamos o que? 6 mais a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1 sobre 2. E eu sei que a raiz de menos 1 é igual a i. Então vai ficar o que? A raiz de 16, 4. Então 6 mais 4 sobre 2i. E aqui no caso seria 6 menos a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1 sobre 2, que é igual a 6 menos 4i sobre 2. Trabalhando aqui vai 3 mais 2i e aqui 3 menos 2i, tá certo? Então esse daqui é o meu valor de A e esse aqui é o meu valor de B. Então agora como é que ficaria a solução? Então ficaria y igual a C1 vezes e elevado a 3x, que multiplica o cosseno de 2x mais o seno de 2x. Essa é a minha solução para o exercício. Agora vamos mostrar isso como é que ficaria no GeoGebra. Opa, faltou aqui, ó. C2, tá certo? Então vamos mostrar isso como é que ficaria lá no GeoGebra, tá legal? Bem, então como é que ficaria a minha solução no GeoGebra? Então ficaria y igual a e elevado a 3x, que multiplica C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Esse 3 é o A e esse 2 é o B, beleza? Agora vamos mostrar no GeoGebra como é que ficaria essa solução. Então, para agilizar algumas coisas aqui, eu já fiz eu já enunciei A, B e C para ficar mais fácil, tá? Então ficaria de que jeito aqui? Então, M seria o que? A que multiplica, vamos colocar 1, né? Então, B mais C. Opa, M não pode, então vamos pegar outra variável, vamos colocar só essa daqui então. Olha lá, como é que ficaria a minha solução. E elevado a 3x cosseno de 2x, tá? Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos colocar uma outra situação. Vamos colocar aqui valores, outros valores, tá? Então, seguiria A, que multiplica 2 vezes B, mais 2 vezes C. Tá certo? Então essas daqui seriam as minhas famílias de solução. Vamos fazer uma outra aqui. A vezes menos 1 vezes B
mais 2 vezes C. Tá certo? Então vocês podem observar, ó, que essas aqui seriam as minhas famílias de soluções para cada um desses enunciados que eu tenho aqui, tá bom? Beleza? Então vamos agora fazer uma com valor inicial, tá? E as outras eu vou deixar de tarefa para vocês. Bem, eu vou fazer duas, certo? Daí a outra eu vou deixar de tarefa para vocês, tá legal? Então, eu vou fazer essa daqui, ó. Que eu já tenho a solução, né? Y duas linhas mais Y' menos 6 y igual a 0, que eu já sei que no R1 é menos 3 e o R2 é 2. Só que agora eu coloco a seguinte condição: y de 0 é igual a 1, y' de 0 é igual a 0. Então a minha solução geral seria y igual a C1 e elevado a menos 3x mais C2 e elevado a 2x. Tá certo? Então o que vai acontecer quando eu substituir por 0? Então quando eu substituir por 0, a minha resposta vai ser 1. Então 1 vai igual, no lugar de x eu vou substituir por 0. Menos 3 vezes 0, 0. Então e elevado a 0 é 1. Então vai ficar C1 mais C2. Tá certo? Essa aqui é a minha primeira condição. Agora a segunda condição, vocês podem observar que eu falo que é a derivada. Então eu vou fazer a derivada desse cara. Então, derivando y, vai ficar y' vai ficar o quê? Menos 3c1 e elevado a menos 3x mais 2c2 e elevado a 2x. E agora, quando eu substituir aqui, vai dar 0, que é igual. Bem, quando eu substituir aqui, vai ficar menos 3c1 mais 2c2, tá? E com isso eu tenho esse sisteminha para resolver. Então vai ficar C1 mais C2 igual a 0, igual a 1, perdão, e menos 3C1 mais 2C2 igual a 0. Então daqui eu substituo, fazendo as operações, daqui eu vou chegar aqui que C1 é igual a 1 menos 2C2. Substituo aqui, vai ficar menos 3, que multiplica 1 menos C2, mais 2C2. Isso é igual a 0. Bem, conversando aqui vai ficar, vou fazer aqui em cima, tá? Vai ficar menos 3 mais 3C2 mais 2C2, isso é igual a 0. Então, aqui ficaria 5C2, passo para lá, fica 3, então C2 vai ser igual a 3 sobre 5, beleza? E agora eu substituo aqui e acho o valor de C1, tá? Então como é que ficaria isso daqui? Vou apagar esse resultado só para a gente fazer, tá bom? Então daqui eu cheguei que C2 é igual a 3/5. E eu sei que C1 é igual a 1 menos 3/5, porque no lugar é C2, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, resolvendo isso daqui, C1 é igual... Bem, 1 eu posso escrever 5 sobre 5, então vai ficar 2/5. Então, a minha solução para esse exercício ficaria y igual a 2/5 de e elevado a menos 3x mais 3/5 de e elevado a 2x. E o processo no GeoGebra é o mesmo, só que agora eu tenho valores específicos aqui para resolver, beleza? E aí vocês tentem fazer lá, tá? Vamos fazer o próximo. Bem, então essa aqui ficaria de que jeito? Y duas linhas mais 2y' mais y igual a 0, com a condição y de 0 igual a 1 e y de 1 igual a 3, tá? Note que esse daqui não tem a derivada, tá? Bem, então vai ficar de que jeito? R ao quadrado mais 2r
mais 1, que é igual a 0. Isso daqui tem solução R igual a menos 1, tá? Então a minha solução ficaria de que jeito então? Y igual, vocês podem tentar fazer isso no GeoGebra, tá? C1e elevado a menos x mais C2e elevado, C2x e elevado a menos x. E agora eu aplico as condições. Quando x for 0, isso vai ser 1. Então, quando x for 0, isso aqui vai dar 0. Então, e elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 1 igual a C1. Tá? Então, eu já tenho essa condição. Agora, essa segunda condição é y de 1 igual a 3. Tá? Então, 3 que vai ficar e elevado a menos 1 mais c vezes 1 C2, né? E elevado a menos 1. Colocando e elevado a menos 1 em evidência, vai ficar o que? 3, que é igual a e elevado a menos 1, 1 mais C2. Passando para lá, então aqui vai ficar e elevado a menos 1, passando para lá, então arrumando já e 3 vezes e, que é igual a 1 mais C2. C2 vai ficar o que? 3e menos 1. Então a minha solução específica para esse cara vai ficar o que? Y vai ficar 1e elevado a menos x mais 3e menos 1 vezes x e elevado a menos x. Tá certo? E essa aqui é a minha solução, tá? Esse aqui é um pouco diferente por conta dessa questão aqui de ser uma única raiz, tá bom? Bem, basicamente é isso daí. E o exercício do meio eu vou deixar de tarefa para vocês fazerem, tá legal? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no nosso canal, né? O conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima, tá bom?